matemática. Como todos bem sabem, essa semana é a semana de revisão. Então, nessas nossas 3 aulas, a gente vai revisar o conteúdo para a prova. A agenda Edu vai estar acompanhado com o roteiro, certo? Então, como vocês devem ter visto aí na agenda Edu junto, na aula de hoje a gente vai revisar o primeiro capítulo, medidas de tempo, certo? E as suas transformações, assim como medidas de comprimento e as suas transformações. Então vamos lá, preste bastante atenção na aula de revisão deste capítulo e posteriormente qualquer dúvida podem entrar em contato. Então vamos aqui iniciar nossa aula. Então, como vocês podem ver, medidas de comprimento e a sua conversão. Esta imagem vai ficar bem comum nas nossas aulas, só que o que vai mudar é medidas de comprimento, medidas de superfície, medidas de área, então cuidado para não confundir, tá bom? Então vamos aqui iniciando conversão de medidas de comprimento. Então, como vocês podem ver aqui, como eu sempre falo para vocês, é importantíssimo vocês memorizarem, aprenderem esta sequência, né? Aqui da esquerda para a sua direita está da maior unidade para a menor. Então venho aqui quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Desta forma, você aprendendo, né, esta sequência, você consegue realizar as transformações. Então vamos lá. Quando eu quero ir da maior unidade para a menor, eu vou multiplicando por 10 em cada passagem dessa. Ou seja, de quilômetro para hectômetro, multiplica uma vez por 10. Se eu quiser de quilômetro para metro, ó, quantas casas eu tenho que andar? 1, 2, 3. 3 casas, então eu vou multiplicar 3 vezes por 10. Lembrando, quando eu falo multiplicar 3 vezes por 10, o aluno, multiplica por 30? Não. Você pega o valor, multiplica por 10. Resultado, multiplica por 10 novamente, o resultado multiplica por 10 novamente. Certo? Então, é importante que você aprenda dessa forma. Caso você queira fazer o contrário, né, e do menor para o maior, no caso de milímetro para quilômetro, você vai fazer o inverso da operação, ou seja, realizar a divisão, tá bom? Então, por exemplo, de decímetro para metro, vou dividir uma vez por 10, certo? Então é importante que você olhe qual unidade você está até a unidade que você quer, tá bom? Vamos seguindo aqui nossa revisão. Então aqui está alguns exemplos. Transformem 6 centímetros para metro. Vamos voltar no slide anterior. Centímetro para metro, como vocês podem ver aí, eu tenho que voltar 2 casas, então vou dividir 2 vezes por 10. Ó. Então 6 dividido por 10 dá 0,6. Aí 0,6 dividido por 10 novamente fica 0,06 metros. Tá? Então cuidado para não confundir. Transforme 100 milímetros para centímetro. Vamos voltar lá. Milímetro para centímetro eu divido apenas uma vez por 10. Certo? Então, se eu pegar 100 e dividir por 10, eu vou chegar ao valor de 10 centímetros. E assim você vai resolver qualquer questão que aparecer na prova de vocês. Certo? Outro assunto. Perímetro. Tá? Ali, medidas de comprimento de suas transformações, assunto de prova. Próximo assunto, perímetro. O que é o perímetro, pessoal? É a soma de todos os lados do polígono. Então aqui eu tenho um polígono, né? Como vocês podem ver, um quadrilátero, ou seja, 4 lados. Se eu pedir o perímetro, basta somar todos os lados. Então eu vou pegar 2 mais 3 mais 6 mais 5, eu vou encontrar o valor de 16 centímetros. Então o perímetro é 16 centímetros. Se fosse um triângulo, eu ia somar os 3 lados. Se fosse um heptágono, hexágono, basta somar todos os lados e eu encontro o valor do perímetro. Outro assunto de prova, certo? Vamos seguindo aqui nossa revisão. Perímetro de uma circunferência, tá? Então é um pouquinho diferente. Você vai utilizar essa fórmula. Perímetro é igual a 2 vezes π vezes r. Lembrando que π é um valor fixo, que vale a 3,14. Então você sempre vai usar esse valor. E o raio, pessoal, é a distância do centro à borda da circunferência, tá? Então vamos aqui ver um exemplo, ó. Calcule o perímetro de um círculo com diâmetro de 6 centímetros. Professor, ele não deu raio, ele deu diâmetro. Aí você tem que lembrar o seguinte:
o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Vou voltar aqui a imagem, ó. Diâmetro é a distância de uma borda a outra. Se o raio é do centro à borda, então o diâmetro é 2 vezes o raio. Se ele dá o diâmetro, basta eu pegar e dividir por 2 e eu sei o raio. Então vamos lá, o diâmetro é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então o raio dessa circunferência mede 3. Agora basta eu utilizar a fórmula. Perímetro é 2 vezes π vezes r, vamos substituir. O raio é 3, então eu boto aqui 3. Aí vai ficar 2 vezes 3, 6. Então fica 6 vezes π. E o π vale 3,14. Então fica 6 vezes 3,14. Quando eu realizar essa multiplicação, eu vou encontrar o valor de 18,84. Então este é o perímetro da circunferência. Esta é a fórmula que você vai utilizar para o perímetro de uma circunferência. Certo? Vamos seguindo. Agora, medidas de tempo e as suas transformações. A gente tem aqui hora, minutos e segundos. O que é que você tem que lembrar? 1 hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Caso eu precise realizar as transformações, eu vou utilizar essa regra aqui, ó, nesta sequência, tá certo? Hora, minuto e segundo. Se eu quiser de hora para minuto, multiplico por 60. De minuto para segundo, também multiplico por 60. Se eu quiser fazer a volta, né, segundo para minuto e minuto para hora, eu vou dividindo por 60, tá? A gente fez várias atividades, vários exemplos, então vai ter questão na prova também sobre este conteúdo. E por último, operações com tempo, né? Então a gente vai operar aqui soma minutos e segundos, tá? Então vamos aqui, ó, 5 horas, 40 minutos e 41 segundos, mais 6 horas, 45 minutos e 22 segundos. Lembrando, eu só posso realizar operações segundo com segundo, minuto com minuto e hora com hora, tá? Então vamos aqui, ó, 41 mais 22, que eu vou encontrar o valor de 63 segundos, certo? Só que ultrapassa, eu não posso ter mais do que 60 segundos, ou seja, 60 segundos não é igual a 1 minuto, então eu vou pegar esses 60 segundos e transformar em 1 minuto, por isso que subiu aqui o 1. E o que sobrou continua em segundos, então os 3 segundos. Vamos continuar. 40 mais 45, 85, mais 1, 86. Então você tira 60 minutos, né, e transforma em 1 hora, então fica, por isso subiu 1. O que sobrou continua em minutos, né? Então 86 menos 60 sobra 26, então continua os 26 minutos aqui. E por último a hora, 5 mais 6 mais 1 dá 12 horas, certo? Subtração funciona da mesma maneira, tá? Então pode ter questões com operações de tempo também, tá? Então bastante atenção quando tiver este assunto, tá? Então pessoal, a primeira parte da nossa revisão do capítulo sobre medidas de comprimento, suas transformações, medidas de tempo e operações, ficamos por aqui. Nas próximas aulas a gente faz revisões dos próximos capítulos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até lá.